Expectativa está alta? Amém. Tem que ficar. Sempre. Porque a expectativa que nós temos não é em homens, mas é em Deus. E Ele sempre nos alcança em nossa expectativa. Não existe culto fraco, não existe culto frio para quem está com expectativas altas. Quando você está ligado em Deus, Deus te alcança na tua expectativa. Independentemente de quem seja o pregador, Ele te alcança. Independentemente de quem esteja tocando, de quem esteja cantando, Ele te alcança. Porque é Ele que se move para te alcançar. É Ele que se move para te favorecer, para te trazer uma palavra, para te trazer consolo, para te trazer o que você precisa da parte de Deus. Ele está aqui nessa noite para trazer o que você precisa. Algumas pessoas hoje saíram de casa precisando de uma resposta da parte de Deus. Algumas pessoas saíram de casa, talvez desanimadas com algumas situações, dizendo: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, não dá mais para mim. Mas deixa eu te dizer, não é na tua força, é na dele. E o Senhor te alcança, o Senhor te traz força, o Senhor te traz renovo, o Senhor te fortalece. Descansa nele. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Guarda essa palavra. Ele tem cuidado de você. Aleluia. Aleluia. E nós vamos falar essa noite sobre como alcançarmos aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos buscando no Senhor. E a Bíblia ela traz várias chaves, vários ensinamentos sobre isso. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. A gente vai ler na versão ARA. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar com a pessoa que está junto de você ou aqui na tela que estaremos projetando. Para você entender um pouco do contexto de Tiago, Tiago é um livro pequeno. Tiago, os estudiosos apontam que ele era irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. E durante o ministério de Jesus, enquanto ele estava operando, ainda antes de sua morte e ressurreição, Tiago, ele não era um dos discípulos que cria nele, que andava junto. Ele era alguém que via, observava, era alguém da família de sangue de Jesus. E dois Tiagos como discípulos, como apóstolos entre os 12, que não era esse aqui, mas depois da ressurreição de Jesus, ele passou a crer nele e passou a andar com ele nesses 40 dias e andar com os apóstolos posteriormente. E a Bíblia relata que Tiago passou a ser um dos pais da igreja, um dos cabeças da igreja em Jerusalém, foi Tiago. Então Tiago ele tem grandes ensinamentos que ele viveu. Imagina alguém que viveu com Jesus desde a sua infância. Imagina alguém que viu Jesus crescer. Pela familiaridade, talvez em algum momento ele não creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: não, Jesus é o filho de manhã. Jesus é o meu irmão. Eu vi manhã trocar a fralda dele. Mas depois, quando ele viu Jesus morrer e viu Jesus ressuscitar, ele disse: não, Jesus é de fato o Filho de Deus. E ele aprendeu muito sobre os ensinamentos de Jesus, com a vida de Jesus, com a morte e ressurreição dele e com os frutos que Jesus deixou. Então ele tem vários ensinamentos para a gente e a gente vai ler alguns versículos aqui desse livro de Tiago. E ele diz lá no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Diga, toda alegria. Toda alegria. O passardes por várias provações. Aí você para um pouco e diz: espera aí, motivo de toda alegria, o passar por várias provações? Mas não é o contrário, não. O motivo de toda alegria é quando a gente alcança a vitória, é quando aquilo que a gente estava crendo se manifesta, a gente vai se alegrar. Amém, é muito bom se alegrar aqui. Mas você sabe que qualquer pessoa, independentemente do nível de fé que ela tenha, ou se ela nem tiver fé nenhuma, um ateu, ele consegue se alegrar quando ele recebe uma vitória. Um ateu, alguém que não acredita em Deus, alguém que está começando na fé e ainda não foi experimentado, ele se alegra ao receber uma vitória.
O que é que vai mostrar a diferença daquele que crê de fato, daquele que serve de fato? Vai ser a resposta que ele vai dar em meio a circunstâncias adversas. E Tiago está dizendo aqui, olha, tenha motivo de toda a alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é que ele está dizendo? Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por uma provação, e você permanece firme nessa provação, a sua fé, ela é confirmada. Onde é que você vai mostrar que você está crendo? Quando você passa por tribulações, quando você passa por provações, quando você passa por circunstâncias adversas, mas você continua crendo, você continua perseverando. Ele diz que uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, eu poderia dizer que é como se fossem músculos espirituais que se desenvolvem a partir das provações. Para você ficar forte, para você ficar musculoso, você precisa treinar, você precisa ir para uma academia, você precisa levantar peso. E aqui é uma igreja com vários profissionais de educação física, né? Vários personagens aqui no nosso meio. E eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui para eu não falar besteira. Mas você sabe que quando você faz uma força no músculo, fibras musculares que compõem aquele músculo, elas são em parte destruídas. E surgem novas fibras musculares, mais fortes, para aguentar aquele peso. E aí, depois de um tempo, isso começa a aparecer visivelmente. Por quê? Treino forte, treino focado, mais uma alimentação correta, vai trazer para quem olha para você a diferença. Alguém vai olhar e vai dizer, aquele ali treina. Quando olha para você, quando vê uma pessoa treinada, você não precisa perguntar para ela se ela vai para a academia, como a Adriana perguntou quando a gente se conheceu. E para quem não conhece a história, eu lá de camiseta, achando que eu estava forte, inclusive 15 quilos mais magro do que eu estou hoje. Ela do meu lado, dando a carona para ela, ela é personal, vou falar de academia, eu falando de academia. E aí ela, tu treina, é? Uau! Mas voltando. Então, quando alguém treina, você vê o resultado quando olha para ela. Por quê? Porque ela tem uma estrutura diferente. No nosso caso, na nossa vida de fé, as provações por onde a gente passa vão criar em nós uma estrutura diferente. E quando as pessoas olharem para você, elas veem a diferença, porque elas veem a tua resposta no meio de uma adversidade. Elas veem a tua tranquilidade, a tua paz no meio de uma adversidade. Às vezes alguém olha e diz, oxe, não aconteceu ainda o que ele está crendo, a dificuldade que ele está passando eu não aguentaria, mas aí ele olha para a pessoa e a pessoa está firme, a pessoa está forte, a pessoa está em fé. Isso mostra externamente, de forma visível, que uma pessoa ela foi experimentada em provações. Meu irmão, eu já passei por muitas dificuldades, já passei por muitas provações, já passei por muitos problemas. Mas problemas que um dia eu olhava e dizia, uau, eu não vou conseguir passar por isso. Hoje eu olho, não faz nem cosquinha. Por quê? Porque criou-se em mim uma estrutura de fé. Quando eu passei pelo problema, aumentei a minha estrutura de fé. Passei pelo problema, aumentei minha estrutura de perseverança. Isso vai criando em mim, em você, uma estrutura. E a gente vai falar nessa noite sobre como recebermos aquilo que nós estamos crendo. Lembra de qual é o nosso foco nessa noite, mas a gente vai construir algumas coisas na palavra de Deus através daquilo que está escrito para nós. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é que a perseverança vai gerar em mim? Integridade. Vai me fazer ser completo, íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro, em nada defeituoso, nada faltando. É algo inteiro. Você já viu um bolo? Você vê um bolo, se tiver cortado, tiver faltando um pedaço, aquele bolo não está íntegro. Ele foi mexido. A gente leva muito a integridade para a parte moral. Alguém que não tem falha moral é alguém íntegro também. Mas nesse sentido, a gente também pode entender alguém completo. Alguém que recebeu todo o treinamento e se fortaleceu no Senhor. Ele cresceu em meio a circunstâncias adversas.
E aí ele diz aqui, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Essa palavra aqui, impropera, ele quer dizer assim, ele não lança em rosto. Como, por exemplo, Deus te abençoou, Deus fez por você, você falhou com ele, e depois você vem e pede de novo alguma coisa a ele. Deus ele não vai fazer por você e dizer, tá vendo? Já fiz e olha o que você fez, mas olha aí, estou fazendo de novo. Não, Deus não faz dessa forma. Talvez a nossa experiência humana traga para nós uma associação errada, porque com a gente, se a gente fez por alguém, a pessoa não reconheceu, fez algum mal para a gente, depois veio precisando, aí a gente, agora lembrou de mim, né? Agora você está precisando de novo do que eu tenho? Toma, vou te ajudar. Percebe a soberba? Estou ajudando, mas, olha, estou lançando em rosto. Deus não faz dessa forma. Ele não impropera. Peça com fé. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé, porque Ele dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí aqui a gente para o texto e a gente vai tirar algumas lições do texto. E eu poderia dizer mais especificamente 5 chaves que existem nesse texto para a gente alcançar aquilo que a gente está crendo, aquilo que a gente está orando, aquilo que a gente está pedindo a Deus. Ele diz, olha, se alguém necessita de sabedoria, no contexto que ele está falando, alguém está passando por provação, alguém está passando por dificuldade, aí ele diz, porém, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. O que é que isso me dá a entender? Que para eu sair de uma situação de provação, eu preciso de sabedoria. A minha forma de agir no meio de uma circunstância adversa é o que vai definir o meu resultado. Não é a vontade de Deus que vai definir o meu resultado. É a minha atitude diante da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Ele é bom. O que Ele tem para mim e para você é o melhor. E porque alguns de nós vivem uma vida próspera, vivem uma vida com intervenções divinas, uma vida com milagres, uma vida com crescimento, uma vida debaixo da influência do Espírito Santo e outros não. Porque uns decidem submeter-se à vontade de Deus. E ele dá a entender que a sabedoria é o que vai nos fazer sair dos problemas. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, uma das chaves, sabedoria. Busque a sabedoria. A sabedoria é o que vai fazer você alcançar em Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 5, queria que você abrisse lá, Provérbios 4, 5, ou acompanhasse aqui na tela. Ele diz assim, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Então, a primeira chave que eu quero trazer para você nessa noite, busque a sabedoria. Mas lá em Salmos 111, versículo 10, você não precisa abrir, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por onde eu começo a buscar sabedoria? Tema ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele, é ter profundo respeito por ele e pelas coisas que ele considera importantes. Rejeitar aquilo que ele rejeita, amar aquilo que ele ama, honrar aquilo que ele honra.
quer ter sabedoria, quer ter vida próspera, quer ter vida longa, quer alcançar aquilo que você está buscando em Deus, busque a sabedoria. Quer buscar a sabedoria, comece temendo ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A outra chave que a gente encontra aqui, e vai ser a segunda que eu trago nessa noite para você, perseverança. Porque o que define muitas vezes o resultado de uma pessoa faz ela chegar no lugar que Deus tem para ela e outra pessoa ficar no meio do caminho. Perseverança. E ele diz que a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, tem gente que persevera pela metade. Não, porque aconteceu, mas eu permaneci firme. Veio uma dificuldade, pastor, e eu permaneci firme. Mas veio outra dificuldade, aí eu não aguentei mais não. Aí eu parei. Aí eu disse, não, não é para mim não. Esse negócio não é para mim não. Não, a perseverança ela deve ter ação completa. Você vai perseverar até que. Até que o quê? Até que. Até que aconteça. Até que se manifeste. Até que você veja o cumprimento. Você vai permanecer firme. E eu creio nessa noite, numa provisão de força de Deus na tua vida. O Espírito Santo ele te alcança nessa noite trazendo força, trazendo renovo, dizendo para você, ei, não para, ei, não desista, ei, eu estou contigo, ei, eu sou a tua força. Não desista, não desista, persevere, persevere. Porque tem gente que pede, ah, não chegou ainda, ah, não, continua na posição. Continua na posição que o Senhor te colocou. Continue na posição que Ele tem para você. Terceira chave nessa noite, de 5. Peça com fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer, ora, a fé é. Então, primeiro, ele não diz a fé vai ser. A fé não está no futuro, a fé está no presente. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então a fé ela não se apoia nos sentidos naturais. Ah, se eu ver, eu vou acreditar. Existe a fé de Tomé. Chegaram para Tomé, olha, o Senhor ressuscitou. Ele disse, de maneira alguma eu vou crer, se eu não colocar as mãos nas feridas dele. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Essa não é a fé que Deus tem para nós. A Bíblia diz por 4 vezes, o justo viverá pela fé. Então a fé é o teu estilo de vida. E Tiago diz aqui, olha, peça, mas peça com fé. Não duvidando, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento para um lado e para o outro. Quem tem que te conduzir é a palavra de Deus. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo, não as circunstâncias. Nós não fomos chamados para sermos conduzidos por circunstâncias, por vento contrário. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo, vivendo pela fé. Então peça com fé. Como eu sei que eu pedi com fé ou não? Se quando você pediu, você conseguiu comemorar, se alegrar, antes de ver a manifestação, você pediu com fé. A fé não espera a manifestação para se alegrar. Ei, você não precisa esperar chegar lá, você não precisa esperar acontecer, você não precisa esperar se manifestar na tua vida para você comemorar. Você comemora hoje, você se alegra hoje, você celebra hoje. Isso é uma prova de que você está em fé. Eu me lembro há um tempo, quando eu fiz o concurso da Polícia Militar em 2009, mas eu tinha tanta certeza que eu ia passar, mas tanta certeza. Eu anotei as questões, o gabarito. Quando saiu o gabarito oficial que eu conferi, disse, eu não passei, não acredito. Que eu não passei. Eu fiquei tão frustrado, porque eu tinha tanta certeza que eu tinha passado. Mas depois eu fui recontar. E eu vi que eu contei 2 questões a menos para mim. E eu passei. E eu disse aos colegas de um curso que eu fazia no Senai, eu disse, olha, eu não vou terminar o curso, porque eu vou entrar na polícia e eu vou precisar sair. Só que eu falava desse jeito que eu estou falando com você, como quem diz, olha, quando terminar o culto, eu vou pegar o carro e vou para Carpina. Eu dizia, olha, eu não vou terminar o curso porque eu vou entrar na polícia. Eu pensei, como é que tu sabe que tu vai entrar na polícia? Eu disse, porque eu sei que eu vou entrar na polícia. Eu disse, não, teu pai é policial, né? É. Então ele vai fazer um arrumadinho lá dentro para tu entrar. Eu disse, meu irmão, não existe arrumadinho mais não. Acabou esse tempo.
Eu vou entrar porque eu vou passar. E como é que tu tem essa certeza toda? Mas você não tem como explicar ao incrédulo a tua fé. As pessoas vão olhar e vão dizer que é loucura. Como é que você está crendo desse jeito? Como é que você está se alegrando se não se manifestou ainda? Como é que você está se alegrando se ainda não aconteceu aquilo que você disse que ia acontecer? Ei, permanece na posição. Ei, permanece em fé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você deveria se alegrar agora. Não fica disperso. Deus está falando contigo nessa noite. Ei, Deus está falando contigo nessa noite. Deixa o teu corpo dar uma resposta para isso. Deixa o teu corpo dar uma resposta para isso. A fé, ela não precisa de nada para se apoiar. Mas quando você tem fé, o seu corpo, ele vai expressar essa fé. A sua alegria, ela vai mostrar para as pessoas a sua fé. E aí lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, você não precisa abrir. Jesus diz: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Perseverar, buscar sabedoria em Deus, pedir com fé. E aí Jesus dá uma chave em Marcos 11, no versículo 24. Nesse contexto aqui, ele passou por uma figueira e ela não tinha fruto. Então ele disse: ninguém jamais coma fruto de ti. E foi embora. No outro dia, voltando com os discípulos, aí o discípulo: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E aí Jesus diz: tende fé em Deus. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A tua fé, ela precisa mover o teu corpo, ela precisa mover a tua boca. Uma fé que não move a tua boca, ela não vai mover uma montanha. Jesus disse: se alguém disser, qual é a diferença? É alguém disser e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que é que você tem falado sobre a sua vida? O que é que você tem falado sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus empreendimentos, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua mulher? O que é que você tem falado? Você vai viver aquilo que você disser. Você vai viver aquilo que você disser. Então não anule as tuas orações com as tuas palavras. Porque às vezes alguém orou: Senhor, eu te peço uma promoção no meu trabalho. Senhor, eu quero essa promoção. Eu vou poder contribuir mais no teu reino. Às vezes a pessoa quer barganhar com Deus, né? Ah, eu vou dar a promoção para ele porque ele vai ajudar a igreja. Não, Deus não precisa disso não, meu irmão. Deus, ele quer te abençoar. Ele já te abençoou. Ele quer que se manifeste na tua vida as bênçãos. Ele quer te promover, ele quer te fazer crescer. Você não precisa barganhar com Deus, não. Não, Senhor, eu vou ajudar. É bom que você tenha essa intenção. Não é errado, não. O que eu estou falando é sobre a barganha com Deus. Ah, Deus vai me abençoar porque eu vou ajudar na igreja. Não, não é isso, não. E aí surge a oportunidade de promoção. E aí tem uma pessoa no teu trabalho concorrendo com você. A pessoa foi promovida. Você não foi. Ah, não aconteceu. Eu sabia que não ia acontecer. Pediu com fé, mas sabia que não ia acontecer. Como assim? Se você pediu com fé, você sabe que vai acontecer. Ah, mas não aconteceu. Ei, fica tranquilo. Fica no teu lugar e olha, observa o que Deus vai fazer. Porque às vezes a tua promoção é algo que você quer e você acha que a tua promoção é aquela função que você estava esperando. Mas Deus tem uma promoção maior. Aí a pessoa: eu sabia que não ia acontecer, é porque comigo nunca acontece, é porque comigo nada dá certo. Aí começa a anular todas as palavras que foram liberadas durante a oração. Ela começa a anular com murmuração. Não anule as palavras geradas em oração com murmuração. Permaneça em fé, permaneça falando a palavra. E se você não conseguir falar a palavra, não conseguir falar nada positivo, fica calado. Mas não fala a incredulidade, não fala negativo. Não fala, meu irmão. Ou fala o que é bom, ou não fala nada. Fica quieto. Tem situação que se levanta que eu ainda não estou no nível de fé de resolver, de dizer assim: olha, isso... aí eu fico calado.
Aí vou orar. Quando a fé se levanta, eu vou e falo. Mas para falar, não, eu não consigo. Não, não vai dar. Não, não é para mim. Não, meu dinheiro não dá. Meu salário não paga. Meu irmão, você não vive do teu salário, não. Você vive da provisão de Deus. Se você quiser confiar no teu salário, aí nem é comigo. Nem sou eu que vou te ensinar nada. Mas se você quiser confiar na provisão divina, ei, as instruções estão aqui. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Busque sabedoria, persevere no lugar que Deus colocou, naquilo que você está crendo. Peça com fé, sem duvidar. E esse sem duvidar já é a quarta chave. Pedir com fé, terceira chave. Quarta chave, não duvidar. Mas a dúvida não é algo, essa dúvida que a Bíblia fala, não é uma dúvida da mente, é uma dúvida do coração. Como assim? A tua mente, ela tenta encontrar uma forma. Você diz, a Igreja Verbo da Vida Janga vai para um prédio muito maior. E esse prédio já foi providenciado por Deus. E nós já recebemos esse prédio. E a gente fala crendo. Aí a mente diz, como vai ser? Aí o coração diz, não interessa. Não importa como vai ser. Vai ser. Por que vai ser? Porque já é. Porque já está feito. O que é que eu aguardo? Só a manifestação. Mas eu vou me alegrar lá? Não, eu já me alegro aqui. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, que o senhor não sabe como são as coisas lá em casa, como é no meu trabalho. Ah, não importa, meu irmão. Não importa. Deus não precisa das circunstâncias naturais favoráveis para te promover, para te abençoar, para te fazer prosperar, para te fazer crescer. Ele não precisa de nada disso. O que é que ele precisa, entre grandes aspas? Da tua fé. Da tua fé. Se você tiver fé, vai acontecer. Se você se encher da palavra, você vai gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então o que é que você tem enchido a tua mente diariamente? Se eu encho a minha mente de notícias, se eu encho a minha mente dos jornais, o dólar está chegando a patamares nunca antes alcançados, a gasolina está chegando e eu quero saber, meu irmão. Eu quero saber da palavra, o que é que a palavra diz. A palavra não diz aqui que se o dólar subir, eu vou enfrentar a crise, não. Não diz aqui. Se você encontrar, me diz que eu não achei, não. A palavra não diz que se o Brasil passar por recessão, eu vou passar por recessão. Não diz. Eu vou continuar prosperando, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar avançando. Porque a fonte da minha provisão não é um governo humano ou natural. É o governo do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre tudo que eu coloco a mão, prospera. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Ei, eu já liberei essa palavra aqui, vou liberar de novo, porque Deus está mandando negócios imobiliários para pessoas aqui. Negócios imobiliários. Não deixa a tua mente dizer para você que não dá. Não deixa. É para você sim. Se você crê, é para você. Mas como vai ser? Não interessa. Não cabe a mim saber o como. O que importa para mim é saber quem. Quem me garante? Quem disse? Foi Deus. Então descansa. A fé é a certeza. Esse certeza, rupostasis, no original. O que era o rupostasis? Era um documento que o militar romano recebia ao ir para a batalha representando Roma. Era um documento, um termo de posse, assinado pelo imperador romano, garantindo a ele que quando ele voltasse, ele teria aposentadoria e um lugar, uma terra dele.
O que é que garantia a força a esse documento? A assinatura do imperador. Um documento desse, assinado por um soldado raso, não teria validade nenhuma. Mas esse documento, com a assinatura do imperador, quem foi que assinou? Está vendo aqui? Foi o imperador. Eu não preciso ver a terra, não. Foi o imperador que assinou. Ei, já é meu. Se eu chego para você com o título de uma propriedade, está aqui. E a gente vai no cartório. Vamos lá no cartório, pastor Eric. Assina. Transferência de propriedade, pastor Eric. Ele sai de lá já regozijado, já é dele. Mas ele nem foi lá na terra ainda. Mas já é dele, tem um documento comprovando. É dele. Receba aí, pastor. Receba aí, mas me dê a Bíblia. Já é dele. E aí a pessoa se alegra com o papel. A terra ela não consegue levar para onde ela vai, não. O papel garante a ela a propriedade da terra. Ei, o papel garante a você que você é abençoado, que você é próspero, que tudo que você pedir, não duvidar, vai acontecer na tua vida. Então aumenta a tua expectativa, meu irmão. Aumenta a tua expectativa. Tudo que o diabo quer é pintar quadros de crise para você olhar para a crise e começar a mudar o que você fala. E não falar mais a palavra, mas falar o noticiário. Tem gente que diz que é crente, mas acredita mais em William Bonner do que na palavra. Em William Bonner do que no pastor. E olha que eu sei dizer boa noite. Meu irmão, creia na palavra. Rapaz, tem gente que ri de umas piadas bestas que eu conto. Creia na palavra, fica com a palavra. Eu passei por a minha infância, eu adoecia, se tivesse uma notícia na televisão. Tem uma doença chegando pelo Rio Grande do Sul. Eu já estava aqui adoecendo já. Meu amigo, se tivesse uma notícia, eu acho que a televisão já passava, eu já pegava. Não tinha perigo de ter uma epidemia, uma pandemia ou qualquer coisa e eu não participar. Eu estava lá na fila, era o primeiro para receber. Isso já era algo que era falado em casa. Pronto, o Guilherme vai pegar. Pegava mesmo. Pegava mesmo. E a gente falava isso, a gente não tinha o conhecimento da palavra. Hoje, quando se levanta, eu já digo logo, não estou nem aí porque eu não vou pegar. Estou nem aí porque isso não vai pegar em mim. Não, se levantou uma crise, tá... mas lá em casa a gente vai participar não. Não, mas está todo mundo participando. Não, mas lá em casa a gente decidiu que não quer não. Não vai participar não. Quem quiser participar, a gente não... Está certo já. Você sabia que crise são momentos onde tem as maiores transferências de riqueza? São nas crises. Vamos lá, naturalmente falando. Naturalmente falando. Crise, o que é que acontece na crise? Você sabe que todo o dinheiro que está circulando pelo mundo, se começar uma crise, esse dinheiro não some. Se você tiver 100 reais na carteira, esses 100 reais eles não vão sumir. Eita, começou a crise, olha a carteira, cadê os 100 reais que estava aqui? Sumiu. Não, se sumiu, foi porque alguém passou a mão. A crise ela não some o dinheiro. Ela diminui, pode diminuir o poder de compra, ou o valor que esse dinheiro tem. Mas qual é o efeito que a crise tem? Existem muitas crises que são programadas. Há um tempo a gente teve no Brasil o recorde de pessoas investindo na Bolsa de Valores. Então muita gente comum começou a ter um conhecimentozinho e tinha várias corretoras e começaram a investir em Bolsa de Valores. Então, esse conhecimento que era restrito para algumas pessoas começou a ser difundido para muita gente. E muita gente começou a investir. Então, programaram uma crise. E aí, quando vem uma notícia, está chegando uma crise. Quem tinha dinheiro na Bolsa de Valores, quem tinha ações, começou a vender. E quem tinha dinheiro e conhecimento, começou a comprar. Então, se eu tenho aqui 300 garrafas de água para vender, e eu tenho aqui 220 pessoas, então eu tenho mais garrafas de água do que pessoas aqui dentro. Então o valor diminui. Por quê? Porque eu tenho mais
o produto, tenho mais oferta do que procura. Mas aí eu passo a ter 100 garrafas de água e eu tenho 220 pessoas. O que é que faz? O preço aumenta. Então, quanto mais eu tenho um produto para vender, mais o preço desse produto cai. Eu não fugi do assunto, você vai entender. Mais o preço desse produto cai. Então, quando se estabelece uma crise, todo mundo, não, quero vender, quero vender. Então, uma casa que valia 200 mil reais, da crise, eu vou vender por 150 mil porque eu preciso de dinheiro. Eu vou guardar dinheiro. Então, o preço das coisas cai. Quem é esperto, diz, oxe, eu vou aproveitar, me dê aqui 150 mil. Passou a crise, 250 mil. Então, o dinheiro volta para quem tem conhecimento. E ele se aproveita do ambiente de crise. O que é que estabelece uma crise? O medo. Se ninguém tivesse medo, não existiria crise. A maioria das crises, poderia dizer que 90% delas, se estabelecem por causa do medo. O medo faz as pessoas agirem de uma forma precipitada e perderem dinheiro, perderem bens durante as crises. E a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. Quando você está em fé, o medo não faz parte da tua vida. Quando você está em fé, independentemente das circunstâncias lá externas, você continua em fé. Você continua em confiança, porque você sabe quem assinou o papel. Você sabe quem assinou o documento. Você sabe que ele é fiel para cumprir. Jesus pagou o preço. Ele se fez pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele morreu e carregou sobre si o meu pecado para que eu fosse livre do pecado, fosse livre da condenação. Ele carregou sobre o seu corpo o peso da doença para que eu não carregasse mais no meu corpo o peso da doença. Tudo que você pode usufruir hoje em Deus é por causa do que Jesus fez pela tua vida. É por causa do que Jesus providenciou e por causa do lugar que Ele te colocou. Eu quero chamar já o grupo de música. E por causa do lugar que Ele te colocou. Então, se você pensar em ter medo, lembre de quem pagou o preço para que você não tivesse medo. De quem pagou o preço para que você fosse vitorioso. De quem pagou o preço para que você andasse em saúde. De quem pagou o preço para que você tivesse acesso a Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite, noite de Santa Ceia do Senhor, nós celebramos a vida dele. Nós celebramos o sacrifício que ele fez. E o lugar que ele me colocou e que ele te colocou. Lugar de pedir e receber. Lugar onde nada, nem ninguém pode te fazer medo. Ei, não deixe o noticiário dizer para você. Não deixe o noticiário dizer para você que você não vai conseguir. Não deixe o noticiário dizer para você, ei, tem uma crise aí, a picanha virou abóbora, você não vai comer picanha. Vai comer picanha sim. Ei, mas está caro, e daí? E daí? Alguém que representa o céu, ele não se importa com a economia local, porque o lugar que o enviou é que o sustenta. Ei, o Deus que te enviou é o Deus que te sustenta. Jesus não pagou o preço pela tua vida para tu viver sofrendo, não, meu irmão. Viver penando sobre a terra, ai, coitado de mim. Muda a visão. Começa a focar no que Deus fez por você, no que Jesus providenciou pela tua vida. A forma como você enxerga as coisas vai definir o teu resultado. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é que ele está dizendo aqui? A forma como você vai enxergar as coisas vai definir o que vai ser produzido no teu corpo. Existe um livro, que não é um livro cristão, é um livro que fala de estudos feitos na Universidade de Harvard, que é um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Harvard é considerada uma das melhores, se não a melhor universidade do mundo. E eles fizeram um estudo lá, onde eles colocaram algumas pessoas para ficarem 3 dias jogando. Sabe aquele joguinho que desce uns blocos que você vai encaixando? Tem uns blocos quadrados, tem uns Tetris. E eles chamaram esse estudo de efeito Tetris. Jogando, várias pessoas jogando por 3 dias esse jogo, várias horas, o tempo todo, encaixando blocos, explodindo, encaixando blocos, aquele jeito lá.
Depois que eles saíram da sala de jogos, eles começavam a ver blocos em tudo. Chegaram na sala e começavam a imaginar o sofá como blocos, televisão como bloco, no rack. Começavam a enxergar bloco em tudo. E os cientistas, isso é ciência, os cientistas chamaram de efeito Tetris. Eles dizem que quando você foca em alguma coisa, você começa a enxergar isso em tudo. Ei, isso tem um paralelo espiritual muito forte. Quando você foca no que Jesus fez por você, na posição que Ele te colocou, e você começa a andar em fé, pedindo, já crendo que já recebeu, se alegrando. Quando eu me alegro pela minha promoção, quando eu me alegro pelo meu crescimento, quando eu me alegro pela salvação de alguém na minha casa que eu estou crendo, quando eu me alegro, eu começo a receber aquilo pela fé, eu começo a enxergar oportunidades, eu começo a enxergar circunstâncias que me favorecem a alcançar aquele resultado. E aí Jesus disse: ei, quando você pedir, creia que recebeu, e assim será com você. Ele não diz creia que você vai receber. Ele diz: ei, comece a enxergar hoje. Comece a enxergar hoje a bênção de Deus na tua vida. Ei, eu vou fazer alguma coisa, e a bênção de Deus está comigo. Eu vou chegar no meu trabalho, e a bênção de Deus está comigo. Eu desenvolvi uma mentalidade com isso, de que no meu trabalho, quando alguém chega para mim e diz: ó, ninguém conseguiu resolver isso aqui não, vê se tu consegue. Meu irmão, eu me animo. Pensa numa coisa que me anima. É alguém chegar com algo para mim e dizer: ó, ninguém conseguiu resolver. Eu sei que eu vou resolver. Por que eu sei que eu vou resolver? Porque a sabedoria habita em mim. Não é porque eu sou esperto não, viu? Tem um bocado de gente mais desenrolado do que eu. Mas só que chegou para mim, qual é a minha mente? Eu olho e digo: eu vou resolver. Deus habita em mim, Ele me dá sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Senhor, como é que a gente faz isso aqui? Eu sabia que tu ia resolver, tu sempre resolve. Isso não é soberba não, viu? Porque se tirar o Espírito Santo de mim, acabou-se. Não resolvo nada. Sei nem se eu sei chegar em casa. A fonte da minha sabedoria é Ele. Mas Ele que habita em mim, habita dentro de você. Você precisa ter resultados diferenciados onde você estiver. Você precisa chegar a lugares onde outras pessoas não conseguiram chegar. Ah, mas como? Ninguém chegou lá ainda. Ei, eu vou ser o primeiro então. Ei, eu vou romper. Ei, Deus tem para a tua vida romper de gerações. Como assim? Ninguém na história da tua família conseguiu chegar a lugares que Deus vai fazer você chegar. E você abre um caminho para que quem vem depois de você também chegue lá. Mas chegue muito mais fácil que você, porque você já chegou. O problema é que às vezes a gente recebe algo de Deus, e aí o diabo vem e diz: tá aqui, toma. E você nem faz isso que a Adriana fez. Segura. Crede que recebestes. Esse receber é lambano no original. O que é lambano? Agarrar com as mãos. Ele não diz segurar com 2 dedinhos, não. É agarrar, meu amigo. Eu já fiz judô. E no judô, a gente tem a pegada. É algo extremamente importante. Porque se eu pego firme na pessoa que está na minha frente, e eu vou dar o golpe, se eu não tiver firme, ele vai se soltar. Mas se eu tiver uma pegada firme, o golpe vai entrar e ele vai para o chão. Então o que é que a gente treinava muito? A pegada com a mão. A pegada, agarrar, pegava o kimono, o outro puxava e a gente agarrando, treinando força nas mãos, pegada, agarrar. É isso a gente tem que fazer. Isso a gente tem que fazer na nossa vida espiritual. O diabo ele vai tentar fazer aquilo sair de você, tentar fazer você falar para perder aquilo que ele te providenciou. Ei, mas agarra. Não vai soltar não. Não vai soltar não. Segura o que você recebeu. Segura o que Deus te deu. Segura as palavras que foram liberadas a teu respeito.
A segunda-feira vai vir, a terça vai vir, a quarta vai vir. O pastor não vai estar lá falando no teu ouvido, ei, agarra. Mas o Espírito Santo vai estar dentro de você. Lembre disso. Lembre disso e não solta. Quando a circunstância vier se levantar, lembre disso, não solta. Não solta. Mas você precisa agarrar aquilo que é seu. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Tudo aquilo que Deus prometeu. Ei, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E a última chave das 5. Seja constante. Seja constante. Não, hoje eu estou animado, hoje eu vou para a igreja. Segunda, terça, ah não, essa semana, na terça tem o GC, aí eu estou animado. Aí na quarta, aí quinta, me anima, aí sexta eu estou fraco de novo. Ei, seja constante. Seja constante. Não é para se animar só quando está na igreja, não. Na igreja a gente te inspira com a palavra de Deus para você se animar e levar essa animação lá para fora. E levar essa fé para a tua vida. E levar essa fé para a tua casa. Tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A gente vai cantar. Mas enquanto cantar, lembre que tudo aquilo que você disser, sem duvidar, é o que vai acontecer na tua vida. É o que vai se manifestar na tua vida. Então você canta agarrando. Você canta trazendo à existência aquilo que você está crendo. Enquanto você está cantando, chame a existência. Ei, a minha casa eu recebo. Ei, salvação na minha família eu recebo. Ei, o meu carro eu recebo. Ei, a minha promoção eu recebo. Ei, uma nova unção eu recebo. Ei, ferramentas para cumprir o chamado de Deus na minha vida eu recebo. E vai recebendo, vai declarando, vai crendo e agarra o que é teu. Agarra o que é teu. A unção. Existem várias passagens que falam sobre a unção. E uma das características da unção é trazer habilidades sobrenaturais para pessoas, para elas fazerem coisas que dentro da sua capacidade normal não seriam capazes de fazer. Mas lembre sempre, essa unção tem um propósito. O teu crescimento tem um propósito. O teu avanço tem um propósito. Não é para você se esbaldar na riqueza. É para você usufruir daquilo que abundantemente Deus tem provido para você. Você vai usufruir, mas você vai favorecer o reino de Deus. O problema é que uma mentalidade religiosa, ela rejeita esse tipo de palavra. Ela rejeita esse tipo de celebração. Mas Davi, quando a arca voltou para a posse deles, ele dançou na frente de todo mundo. E olha que ele era rei. E ele estava sem as vestes reais. E a mulher dele da janela olhou e ela reprovou aquilo. E como consequência, ela se tornou improdutiva. Ela não pôde ter filhos, porque ela rejeitou uma celebração. Eu trago isso não para trazer temor para alguém, mas para liberar você para celebrar. Meu irmão, não rejeita, celebra. Aquilo que eu não entendo, eu fico apenas atento. E a unção, lá em Êxodo 30, 35, diz que trouxe habilidades para pessoas fazerem, inclusive, artifícios em madeira, ouro, prata. Ou seja, alguém que não é artífice. E aí ele pega o material e começa a produzir coisas. Ei, fica atento, porque Deus está derramando unção sobre pessoas que trarão habilidades no mercado de trabalho. Principalmente, preste atenção, principalmente pessoas que estão empreendendo.
E olha, você pode empreender em qualquer meio. Empreendedor não é necessariamente empresário. O empresário pode ser empreendedor, mas o empregado também pode ser empreendedor. O empreendedor, ele tem uma visão de fazer diferente aquilo, de fazer de uma forma que talvez outras pessoas não fizeram e alcançar um resultado maior. Quem está com essa mentalidade, quem está com essa disposição mental, Deus está derramando sabedoria, Deus está derramando unção para alcançar resultados nunca antes alcançados. Para alcançar e chegar a lugares que você sozinho, com a tua habilidade, jamais seria capaz de chegar. Ei, esteja atento a contatos que Deus fará acontecer. Pessoas que Deus vai ligar você a elas. Ei, represente bem o reino para elas. Elas foram enviadas para te favorecer financeiramente e você favorecer espiritualmente. Não esqueça disso. Represente bem o reino. Represente bem o reino nos lugares que Deus vai te colocar. E nos próximos anos, você vai ver nesse lugar, nesse bairro, muitos empreendimentos chegando. Bons restaurantes, bons hotéis, por causa do mover do Senhor, favorecendo o lugar. Porque pessoas se levantaram em fé, crendo na intervenção de Deus para favorecer. E porque você está no lugar, porque você está no bairro, porque você está na empresa, porque você está na casa, haverá favorecimento abundante. Se você crê, recebe e se alegra. Por cima eu vou dançar. E ainda 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 por cima eu vou dançar. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E essa música aí, pastor? É bíblico isso aí. Lá em Romanos 3 e 4, vai dizer, e daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Mas alguém disse que não dá, mas alguém disse que não é possível. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem que se levantar contra a palavra de Deus, toda palavra que for dita contra isso aqui, meu irmão, e daí, se não creram? A incredulidade de ninguém vai anular a fidelidade de Deus na tua vida. Aleluia.